Olá, Fera GGE, boa noite. Meu nome é Leonardo Carrasco, professor da equipe de Biologia. Em parceria com o professor Reginaldo Fonseca, iremos fazer uma breve, mas importante explanação sobre tudo aquilo que a gente achou mais relevante nessa prova do Enem, né, Regi? Com certeza. A gente percebeu que a prova ela abrangeu mais conteúdos, então, assim, em relação ao ano passado, ela teve aí uma distribuição onde 8 assuntos foram contemplados, diferente do ano passado, que apenas 5 assuntos foram contemplados, certo? Então ela veio, em média, dentro do que a gente esperava. A gente sabe que a ecologia é um assunto que vem em destaque dentro de uma prova, não é isso, Leonardo? Isso geralmente é o tema mais abrangente em termos de prova do Enem, né? Perfeito. Contemplou em 5 questões, então assim, não fugiu desse perfil. Dentre essas características, a gente percebeu também que biotecnologia, como a gente sempre cita em sala de aula, não é isso? Tem uma questão específica. Sempre vem caindo biotecnologia, tem uma tendência de aumentar, caindo 2 questões também. A genética, que não caiu no passado, veio esse ano 2 questões, destacando uma questão no qual ela falou de genética do sexo, a questão 86, onde normalmente se falava de primeira lei de Mendel, então a gente tinha essa tendência de imaginar que normalmente viria a primeira lei, mas sempre, obviamente, vendo o assunto com o objetivo de contemplar todo o programa. Então, pode ter sido surpresa para algumas pessoas, entrou aí genética do sexo, é uma questão muito inteligente, com a interpretação da árvore genealógica da genética do sexo. Outra questão que eu faço destaque, Regi, é a questão 67. É a questão 67 que fala a questão 65, Fera, que fala justamente sobre o tema de teoria endossimbiótica, que é um tema que aborda a parte de evolução, a parte de biotecnologia propriamente dita e a parte celular. Como é uma questão que se refere especificamente à parte do material genético, DNA, então a gente insere na parte biotecnológica, né? Que é um tema profundamente trabalhado em sala de aula. A gente fica muito feliz que tenha caído uma questão dessa, porque ontem no Tiratema eu fiz um comentário justamente sobre a prova do Enem, e essa questão eu afirmei em sala de aula, até mesmo durante a tarde, que essa questão seria cobrada hoje, a questão sobre transgênicos. Então a gente fica muito feliz por conta disso, que a gente sabe que os temas trabalhados em sala, não só a parte teórica, como principalmente a parte prática, nós conseguimos trabalhar de forma completa. Perfeito, perfeito. Em relação ao programa de saúde, a gente pode destacar que caiu uma questão envolvendo imunologia, tá? Normalmente vem mais questões no programa de saúde, então a gente percebeu que houve uma certa, vamos dizer assim, deficiência em relação a esse tópico, tá? Caiu menos, bem menos. Citologia, toda a prova, normalmente está vindo uma questãozinha de citologia, vem uma questão envolvendo hipótese endossimbiótica, que está atrelada também ao processo evolutivo. Então a gente pode destacar também que foi inteligente, que está dentro também de uma das habilidades, uma das competências que o Enem envolve, que é o processo evolutivo dos seres vivos. E outra coisa que eu queria destacar também, Regi, com relação a essa prova que nós vimos hoje, é que a questão 87 é uma questão interdisciplinar, uma questão que trabalha os aspectos do sistema digestório, uma questão que poderia ser tanto abordada na parte de química, como também no contexto biológico. Tanto que mais cedo a gente discutiu com o professor de química em qual parte a gente analisaria essa questão. Se seria na parte química propriamente dita, que é de pH, ou na parte biológica, sobre a ação de enzimas no corpo humano. Uma questão muito boa, muito interdisciplinar e que está atrelado ao contexto que nós trabalhamos em sala de aula, né? Que é a associação da teoria de vários conteúdos diferentes com outras disciplinas afins. Perfeito. A gente pode destacar também dentro da ecologia, tá? Que normalmente caía nas provas impactos ambientais, era praticamente unânime. De praxe. E a gente percebeu que houve uma certa mudança dentro desse contexto, onde vários assuntos dentro da ecologia, vários, vamos dizer assim, subtemas, eles foram também abordados. Por exemplo, caíram 2 questões de relações ecológicas. A relação ecológica é um tema, logicamente, bem trabalhado no Enem, mas a gente percebeu que caiu menos impactos ambientais. Eu acho que de impacto ambiental a gente deve destacar aqui 2 questões, na verdade envolvendo a degradação de matéria orgânica, no caso a produção de gás metânico de bactérias, né, anaeróbias, e a outra questão foi envolvendo aqui a acidez da água, onde provocaria alteração nos corais no ambiente aquático. De antemão, Regi, eu queria parabenizar o INEP por conta dessa prova, dizer que a gente está extremamente satisfeito. Na verdade, a prova do Enem desse ano ela foi um pouco mais fácil que a prova do ano passado, então a nossa Fera, com o trabalho que nós tivemos em sala de aula, com o nível de profundidade que a gente trabalha, nós temos certeza que eles vão conseguir atingir o sucesso. Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente deve destacar, a prova ela veio ligeiramente mais fácil, como o Leonardo já
já comentou. Então, assim, isso leva a uma preocupação um pouco, no qual a gente vem trabalhando com um assunto com nível lá em cima, e essa prova se mostra um pouco mais fácil, onde o aluno ele não teve muita dificuldade, não tenho dúvida, de desenvolver e gabaritar as questões. Então, parabéns a todos, espero que na próxima edição, no caso amanhã, você tenha uma excelente prova. É isso aí, grande abraço, sucesso a todos.